Graça, paz e misericórdia, amada igreja, bom dia para todos. Antes de pedir para que vocês levantem, para que nós leiamos o texto sagrado, eu quero que alguns aqui ouçam o que alguns daqui também já ouviram. Dizer para vocês que eu sou alvo da graça do Senhor, assim como nós somos alvos da graça do Senhor. Se Deus o chamou para estar hoje aqui, o Senhor tem muito a falar com vocês. E eu gostaria de contar para vocês como foi esse meu chamado para estar pregando a palavra do Senhor, para estar anunciando as boas novas. A minha conversão ela aconteceu em 2012. E de lá para cá, a minha vida ela tem sido abençoada por Deus, o Senhor tem me ensinado como caminhar com Ele, e eu tenho aprendido que por onde eu andar, a palavra do Senhor tem que se tornar conhecida. Eu lembro-me que num sábado pela manhã, minha esposa nos convidou para ir ao mercado, como de costume, sempre aos finais de semana, comprar alguma coisa para casa, e lá então saímos de casa por volta das 11 horas da manhã, eu, minha esposa e minhas duas filhas. Eu tenho um menino também, hoje meu menino mais velho tem 40 anos, a minha menina do meio tem 35 anos e a minha caçula tem 30 anos de idade hoje. Então nós saímos lá da região de Cumbica, Guarulhos, onde eu moro, e nós viemos para São Paulo fazer compras. Chegado aqui no Atacadão, ali na Marginal Tietê, próximo ao estádio do Corinthians, nós fizemos compra ali e logo mais à tarde fomos almoçar, aí depois fomos fazer alguns passeios ali pelo shopping e retornando para casa, na região ali da Via Dutra, na ponte de Cumbica, eu precisava fazer o retorno para poder ir para minha casa. No que eu entrei à direita, logo depois da ponte, que eu estava subindo, uma subidinha pesadinha, eu percebi alguma coisa diferente lá no alto, era por volta das 9 horas da noite. E sem que eu esperasse, do nada, apareceu dois homens, o do lado direito ele não pediu para parar, o do lado esquerdo também não pediu para parar. Simplesmente o do lado direito sacou do revólver e começou a dar tiro contra o meu carro. 2 tiros pegaram na porta do lado direito da minha esposa, por Deus, as balas não passaram. Um outro tiro pegou no pneu traseiro, murchou. O outro que estava no lado esquerdo, ele veio até onde eu estava, colocou o revólver na minha cabeça, forçava e não saía tiro. Graças a Deus por isso. Dali eu rodei mais ou menos 1 quilômetro com aquele veículo pesado, pneu murcho. Parei de frente à base aérea de Cumbica e ali fui fazer a troca daquele pneu. Troquei aquele pneu e no outro dia levei o pneu no borracheiro, abriu-se o pneu e tirou o projétil que estava lá dentro, fez o conserto e esse pneu continuou a rodar logo mais. Eu vejo que foi a misericórdia dele, a graça dele, o amor dele para comigo, no qual naquele momento ele poupou a minha vida para a minha família não ter tristeza, poupou também a minha esposa, hoje ela está completando 61 anos de vida, poupou as minhas 2 filhas, que hoje elas participam da igreja, hoje elas colaboram muito na obra do Senhor, e assim também meu filho. Pois bem, passado tudo isso, ainda não havia acontecido a minha conversão. Isso aconteceu e eu não tomei decisão nenhuma. Mas passado 30 dias, contado, eu saindo daqui de São Paulo com a caminhoneta carregada, descendo a Via Dutra, passando ali pelo Shopping Internacional de Guarulhos, naquela descida, onde tem acesso a Guarulhos, numa marginal de nível inferior. Eu estava mais ou menos ali onde na época era a churrascaria Roda Viva. Debaixo daquela passarela eu ouço um estouro na parte traseira do meu veículo
estourou o pneu traseiro. Caminhoneta carregada, a frente levantou. E ela começou depois cortar para a direita. No que começou a cortar para a direita, a frente veio para o chão, estourou o pneu dianteiro também. Ela começou a ir para o acostamento, pela graça de Deus, pelo amor dele, não veio nenhum caminhão, nenhuma carreta para que esse carro não entrasse embaixo. Ele também não iria estar entendendo o que estava acontecendo. Pois bem, estava dentro do veículo eu e meu sobrinho André. No que o carro foi caminhando para a guia, eu falei, legal, vai bater na guia, vai parar. Não, bateu na guia, ela deu mais 2 tombos, caiu em pé lá na marginal. Por Deus, não veio nenhum outro carro a colidir com o meu carro também. O carro ficou sem amassar somente a placa traseira. Eu não sofri nenhum arranhão. Meu sobrinho simplesmente ralou a costa da mão e o cotovelo. Levaram ele para o hospital. E o carro ficou sem amassar a placa traseira, né, conforme disse. E ali as pessoas juntaram-se todas, conforme o trânsito parou, eles pegavam todas as mercadorias e colocavam de volta dentro do veículo. E aí sim, minha esposa tinha ido na semana anterior à igreja e no próximo domingo ela me convidou. Ela falou, Edson, eu encontrei uma igreja tal, assim, e eu gostaria que você nos levasse lá. Nos levasse lá para que nós possamos prestar culto a Deus. Eu falei, tá bom, irei com vocês, mas eu irei ficar no carro. Espero você sair do culto e nós voltemos para casa. Quando chegado lá, uma força estranha me conduziu para dentro da igreja, entrei para dentro da igreja, fiquei quietinho no terceiro banco, quieto, calado, do começo ao final, mas eu entendi que no final do culto eu saí diferente. E agora quero convidar vocês para ler o capítulo que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4 do livro de Gálatas, versículo número 4. Vamos ficar em pé para nós podermos ler esse versículo? Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo número 4. Vamos ler todos nós juntos? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vamos orar? Pai, eu sou grato a Ti pelas Suas infinitas misericórdias. Peço que o Senhor, nesse momento, fale conosco, fale à Sua igreja. Aqui nós estamos, ó Deus, para cumprir aquilo no qual o Senhor tem pedido a nós, para que nós aqui possamos adorar o Senhor e prestar culto a Ti. Mas, Deus, nós queremos conhecê-lo. Então, Pai, nós Te pedimos, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que a Tua mensagem possa descer ao nosso coração, para nós seguirmos Te adorando. Assim nós choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, a igreja. Apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele vai trabalhar com um povo no qual se encontra ali na Galácia, os Gálatas, num pequeno estreito da Ásia Menor. E Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, e Paulo adoece ali. E Paulo ali alcança algumas pessoas, na qual Paulo ali vai fazer discípulo, Paulo vai plantar a igreja, e Paulo logo depois, saindo da Galácia, retornando, ele vê que a igreja ela não está sendo conduzida conforme ele havia deixado. Lá chegaram os judaizantes e disseram para os gálatas que eles também precisavam viver a circuncisão, mas também crer no Cristo. E Paulo então vai escrever aos gálatas como eles deveriam de viver unidos, como eles deveriam de viver agora em novidade de vida.
entender que nós somos salvos unicamente pela graça. E assim Paulo trabalhou na vida dos Gálatas e trabalhou na vida de muitos, e a história de Paulo eu entendo que é um pouco parecida com a minha. Da forma que Paulo foi derrubado do animal, da forma que eu também fui chacoalhado pelo Senhor Jesus Cristo para vir de encontro ao Senhor Jesus Cristo, para nascer de novo, para fazer com que o Cristo seja exaltado, para que o Cristo seja adorado. Cada um de nós fomos chamados assim para isso. Nós fomos chamados para viver nesse mundo, nesse planeta, onde aqui nós sabemos que aqui não é o nosso lar. Nós sabemos que aqui estamos passando apenas um tempo, e esse tempo de vida ele é muito curto em vista da eternidade toda que iremos viver. E com isso, para falar a respeito do que o Senhor fez para comigo, fez para com Paulo, também o Senhor, ele não deixou em nenhum momento de anunciar a sua palavra. A palavra do Senhor já é anunciada para Adão e Eva no momento que eles pecam, dizendo que do ventre da mulher viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Também da mesma forma, o Senhor vai trabalhar na vida de Noé, no qual um homem que é aquele que caminha com Deus, aquele que obedece a Deus, e ali Noé obedecendo ao Senhor, da família de Noé, lá com ele, as 3 noras, a esposa e os 3 filhos, lá é levantado Sem, o semita, para continuar anunciando a respeito da palavra do Senhor. E logo depois Arfaxade, depois Éber, depois Abraão, depois Isaque, depois Jacó, depois José, depois Moisés, depois os livros históricos, livros poéticos, os profetas, até nós chegarmos no Novo Testamento, aonde se cumpre aqui aquilo que Deus havia dito. Que do ventre da mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente. Se nós formos também para o livro de Marcos, capítulo 1, versículo número 15, dirá também sobre essa plenitude do tempo, aonde Deus preparou o seu Filho para que viesse de encontro a nós. É muito bom aprender assim. É muito bom caminhar assim. É muito bom saber que a graça do Senhor está sobre nós e trabalhando em nós para que em nossas vidas nós possamos então anunciar as boas novas. Eu lembro-me que daquele ano no qual eu cheguei à igreja, eu logo fui viver na classe de catecúmenos. Passado alguns meses eu fui batizado no dia 31 de dezembro. Eu lembro-me que as águas brilhavam. E uma única coisa que eu pedi ao meu Deus foi: Pai, por onde eu passar, com quem eu me encontrar, me ensine a tua palavra para que eu possa também falar para esses no quais me encontrar, para que eles possam viver de fato a tua palavra, para que o Senhor, que é o Espírito Santo, que é poder, possa convencer o pecador para que ele possa viver uma nova vida. E com isso tudo eu quero dizer para vocês, quais são os benefícios da graça? O primeiro benefício da graça nós encontramos em Isaías capítulo 1, versículo 18. E o primeiro benefício da graça é o perdão para cada um de nós. Se nós entendemos de fato a universalidade do pecado, se nós entendemos que somos pecadores, se nós assim compreendemos, aqui nós podemos dizer que esse Deus cheio de graça e amor, em Isaías 1,18 ele diz para nós que os nossos pecados podem ser como escarlata, como o carmesim, se torna branco como a neve. E logo quando ele perdoa também nós que somos pecadores, ele nos abençoa. Nos abençoa nos presenteando com uma fé, para nós reconhecermos como é a obra espiritual, como Deus trabalha em nossa vida.
E perdão de pecado nós vamos ter a todo momento no qual nós nos prostrarmos diante do Senhor, anunciando, porque sabemos que somos pecadores. O Senhor, Ele apresenta para nós que perdoa os nossos pecados. Agora, o pecado para nós, se acontecer, é acidente. Porque nós fomos alcançados por um Deus que encontrou-nos quando nós estávamos mortos e nos deu vida. E essa vida que nós temos agora, nós precisamos saber falar a respeito desse pecado. Que esse pecado é errar o alvo, é contrair dívidas, é ser desobediente a Deus, é o homem querer fazer a sua própria vontade, é o homem buscar os seus próprios caminhos. É nós que sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos. Cada um de nós fomos chamados. Um dia Deus escolheu nos criar. E dessa forma aqui, conforme nós vemos, singular, cada um na sua forma, cada um na sua beleza, para que nós possamos alcançar o mundo. Para que nós assim possamos encontrar aquele no qual ainda não conhece, para poder conhecer o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O benefício que nós encontramos na graça. Primeiro, Ele perdoa. Ele perdoou você, Ele perdoou a mim, Ele perdoou o apóstolo Paulo, no qual vivia uma vida, podemos dizer, totalmente arbitrária, né? Totalmente contrária. Qual o benefício da graça? Primeiro, Deus perdoa os nossos pecados. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nos chamou para essa boa obra. Uma das segundas verdades que nós encontramos sobre os benefícios da graça é a justificação. Nós sabemos que em Jesus Cristo nós somos justificados. Além do perdão, agora também nós compreendemos que um justo morreu na cruz para nos salvar. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele entregou o seu Filho único, unigênito, para pagar no madeiro pelo meu e pelos seus pecados. Essa é a obra da salvação. Esse é o presente de Deus para conosco na fé, para nós compreendermos a justificação. E aí nós compreendemos que agora somos justos, porque Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então nós fomos justificados, justos somos. Eu sempre lá na Casa Porto Seguro, eu tenho o hábito de perguntar para os irmãos que lá se encontram. Casa Porto Seguro é o albergue, irmãos, que fica aqui na rua Porto Seguro, onde nós colaboramos com a EB e junto com a prefeitura, onde lá nós fazemos culto sempre aos sábados pela manhã. Agora às 9h30 vai acontecer um culto. O mesmo culto de adoração que nós vivemos aqui, lá também se vive. E aí, no dia de amanhã também lá nós teremos a escola dominical. Esse trabalho ali, eu já estou lá com eles há 19 anos, fazendo esse trabalho. Muitos daqui, como alguns dos que estão hoje participando do culto, lá conosco são colaboradores, no qual ali também apresenta a palavra. E uma das perguntas que eu faço para eles é tão simples. Se você morresse hoje, se Deus lhe chamasse aos portões eternos, e Ele lhe perguntasse, por que eu tenho que deixar você entrar no céu? Cada um de nós temos muita resposta para dar. Mas eu entendi que eu, miserável pecador, fui perdoado por Ele.
fui justificado pelo Filho dele. Pecador que sou, nada mereço, mas se o Senhor quiser me deixar, eis-me aqui, porque a tua palavra me diz. E todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele no qual nele crê será aceito. Quais são os benefícios da graça? Primeiro, nós recebemos perdão dos nossos pecados. Também nós entendemos que fomos justificados. Justificado por um que é santo, aquele que veio para cumprir o que a lei dizia. Terceiro ponto para nós. Quais são os benefícios da graça? Regeneração. O que é regeneração? O nosso Senhor Jesus Cristo vai ter um encontro único com Nicodemos, à noite. E lá ele vai falar para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. E 1 Coríntios 5,17 diz para nós que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, me perdoe, capítulo 5, versículo de número 17. Edson, mas o que é ser nova criatura? Como eu devo viver diferente? O que é isto? Eu não estou entendendo nada, mas como devemos ser nova criatura? Uma das coisas nas quais me faz compreender esse novo nascimento e ser nova criatura, uma das coisas que nós compreendemos sobre a metamorfose. E eu às vezes me coloco, sabe como? Igual aquela lagartinha que no outono nasceu, se alimentou bem, e depois de algum tempo ela se pendura em um local qualquer, e ela fica lá penduradinha, se torna um casulo, e ali nós olhamos, ficamos observando para aquele casulo, e depois de passar algum tempo, aquele casulo se rebenta e nasceu uma linda borboleta. É isso. É nascer de dentro para fora. É compreender que o Deus que me deu vida, Ele transformou em mim. E nessa transformação, nessa regeneração, nessa nova vida com Jesus Cristo, eu tenho que viver diferente. Eu não posso viver mais como eu vivia antes. Eu preciso compreender que agora eu não sou mais aquele que era no passado. Os meus dias têm que ser novidade de vida. Eu tenho que acordar pela manhã agradecendo a Deus por mais esse dia e compreender que eu tenho uma missão. E esta minha missão, primeiro, buscai o reino de Deus. Primeira coisa que eu preciso fazer. É fazer como o salmista no Salmo 5. Senhor, ouve as minhas orações. Senhor, ouve o meu clamor. Bem de manhã, Senhor, apresento a minha oração e vou ficar esperando. Compreender isso. Compreender que o meu dia de 24 horas com Cristo, eu vou conseguir realizar todas as coisas. Mas sem Jesus, não é suficiente as 24 horas. Eu vou ficar ansioso, eu vou correr atrás das coisas, vou entrar madrugada dentro e não vou conseguir solucionar nada. Lembra da história de Pedro? Pedro que precisava pagar os impostos,
mas que ainda não havia entendido quem era Jesus. Mas para ele compreender quem é Jesus, no outro dia, pela manhã, na hora que nasceu o sol, sobre ordem dele, eles lançaram uma rede e valeu mais do que toda a noite de pesca naquele momento. É isto. É isso que precisamos viver. Viver com Cristo. Saber que Ele foi assunto aos céus. Saber que o Espírito Santo, o Paráclito, Ele está ao nosso lado, Ele caminha conosco, Ele vai nos orientar, Ele vai saciar os nossos desejos e fazer com que nós, de fato, vivamos. Compreendendo sempre. Isso sempre eu tenho que trazer à minha memória. Eu não pertenço ao dia de amanhã. Eu preciso viver o hoje. Se o Senhor me acrescentar o amanhã, para a glória dEle, para a honra dEle, para que Ele seja exaltado através da minha vida. Quais são os benefícios da graça? Primeiro, Isaías capítulo 1, versículo 18, perdão dos pecados. Quais são os benefícios da graça? Justificação, regeneração, que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 1. Quais são os benefícios da graça? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Regeneração, nova criatura. Isso ser em Jesus Cristo. Edson, você tem me falado sobre esse perdão de pecado, sobre essa justificação, sobre essa regeneração. Mas há algo que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender que, a partir do momento que o Senhor nos chama para sermos dele, nós passamos a ser parte integrante da família de Deus, aonde nós somos adotados por Deus como filho para vivermos em família com o nosso Deus. Edson, mas eu sempre disse que eu sou filho de Deus. O mundo todo vai dizer que é filho de Deus. Se você perguntar para o cicrano da esquina, para o Bertrano da outra, para o fulano, todos eles irão dizer que são filho de Deus. Mas quem de fato é filho de Deus? Deus tem somente um único filho e esse se chama Jesus Cristo. No versículo 5 do livro de Gálatas, capítulo 4, no versículo 5, diz que nós somos adotados. Então traz-se para nós essa condição. Perdão de pecado, justificação, regeneração, nos traz também filiação. Agora nós passamos a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 11 e 12 melhor, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, todo aquele qual nele crê, se torna filho de Deus. Tão bom podermos olharmos para as Escrituras Sagradas e compreendermos isso. Tão bom podermos viver isso dia a dia. Tão bom colocarmos isso em prática. E agora, nós que sabemos que somos filhos de Deus, que temos uma vida em família com Cristo, como tem sido o nosso dia a dia? Nós temos anunciado a respeito do pecado. Nós temos anunciado que agora, nós que somos filhos de Deus, não temos mais a consequência do pecado? Será que de fato nós compreendemos que a salvação é por graça, favor imerecido? É obra de Deus.
Será que nós compreendemos que Deus enviou o seu Filho único para nos alcançar? Agora, nós que somos, de fato, conforme nós falamos, que somos filhos de Deus, e isso é uma ação do próprio Deus, como nós estamos vivendo? Como foi a vida de Jesus Cristo assim que o Espírito Santo concebeu em Maria? Quando ele nasceu? Quais foram as atitudes do Cristo? O ministério do Cristo é lindo quando nós acompanhamos os evangelhos nas quais nós temos. Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, Evangelho de João, onde naquele período também esses discípulos de Cristo compreenderam quem é Jesus Cristo. E nós vamos ver Marcos pregando, e a forma do Evangelho de Marcos falando a respeito do edifício perfeito. Jesus Cristo é o edifício perfeito. Jesus Cristo é a pedra angular. E Marcos, ele tinha ali, por isso que nós falamos sobre o benefício da graça, e Deus não deixou de anunciar para ninguém. Lá Marcos vai falar sobre a vida e ministério de Cristo para os romanos, que era uma nação presente na época. Quando nós vamos para o livro de Mateus, Mateus ele vai apresentar a vida e ministério de Cristo para os judeus. Nada melhor do que um judeu apresentando para um outro judeu. Nada melhor do que Marcos apresentando para os romanos. Aí quando nós chegamos em Lucas, nós começamos a observar que Lucas, ele precisa ir um pouco mais adiante da genealogia de Cristo, falar que o Cristo veio de Adão. E ele precisa apresentar quem é Jesus Cristo para um povo que surgiu antes do Cristo, há 700 anos, em média, para a nação grega, aonde Lucas vai apresentar o Evangelho para os gregos e vai apresentar também para os gentios. E aí nós chegamos em João, apresentando para nós o Filho de Deus. O Filho de Deus foi dado por nosso Deus, para nós crermos nele e compreender que o benefício da graça vem com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa graça. Jesus Cristo é aquele que se deu por nós quando nós não merecíamos. Ele se entregou ao nosso favor. E assim nós precisamos compreender e entender, e isso tudo que hoje aqui estamos ouvindo, isso tudo que hoje aqui estamos aprendendo, que nós possamos colocar isso em prática em nossa vida, porque o mundo lá fora está sedento. O mundo lá fora diz que a morada deles é o céu. Não importa como eles vivem, não importa qual caminho eles estão pegando. Eles entendem que a vida deles, no final, vai ser com o Senhor. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Sobre mais um benefício da graça? Primeiro, benefício da graça, perdão. Segundo, justificação. Terceiro, regeneração. Quarto, filiação. Quinto, depois de nós ouvirmos tudo isso, vem para nós a certeza da vida eterna. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Ele faz até uma vírgula aí no texto, né? E passou da morte para a vida, certeza da vida eterna. A partir do momento que nós recebemos todos esses benefícios da graça, nós temos esse privilégio de saber que nós aqui, neste mundo aonde nós fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo,
nós já estamos vivendo a vida eterna. Nós que nascemos em Jesus e nascemos da mamãe, nós temos dois nascimentos. O nascimento da mamãe nós vamos viver aqui como matéria, mas em Jesus Cristo o nascimento espiritual, isso para a eternidade. Aqueles que não nasceram de Jesus Cristo, que somente nasceram da mamãe, é o único nascimento mais duas mortes. É o que nós precisamos anunciar. É o que nós precisamos dizer. Fazer com que todos compreendam de fato quem nós somos. Por que nós somos chamados? Porque um dia Deus resolveu me chamar. Porque um dia Deus resolveu chamar cada um de vocês que aqui se encontram. Entende? Para nós vivermos dia a dia para Ele. E o nosso viver dia a dia aqui vai ser o mesmo viver dia a dia na eternidade. Compreender que aqui o que estamos vivendo já na presença de Cristo é não ser ansioso, é saber viver a vida na dependência dEle. É o que de fato que nós precisamos fazer. E nós somos embaixadores de Deus aqui neste mundo para falar para esse mundo que o pecado afetou esse mundo e esse mundo aqui será no fim consumido. Esse mundo vai deixar de existir, irmãos. O pecado afetou de tal forma que o Deus no qual nós chamamos de nosso Pai, de nosso Redentor, de nosso Jesus Cristo, de nosso Salvador, de nosso Consolador, de nosso companheiro, de Emanuel, Ele é o mesmo Deus que é fogo consumidor. E é esse fogo consumidor que no fim vai consumir tudo isso aqui. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, a forma que Deus se manifesta para Moisés é com fogo. Quando nós olhamos também para a vida de Ezequiel, Ezequiel também vai falar sobre esse Deus que é fogo consumidor. Em Pentecoste, nós vemos esse mesmo Deus, Espírito Santo, com línguas de fogo. Esse é o mesmo Deus que purifica, regenera. Esse é o mesmo Deus que nos adotou como filho. Esse é o mesmo Deus que nos dá a certeza da vida eterna. Esse é o Deus que nos perdoa de todos os pecados. Para mim é uma alegria estar no dia de hoje aqui a falar com vocês. E falar com aqueles que está nos ouvindo também. Para os dias nos quais nós estamos vivendo. Nós podemos começar essa missão a partir da nossa casa. Nós podemos começar a ser missionários já dentro da nossa casa. Nós precisamos ser missionários para os nossos vizinhos. Nós precisamos ser missionários em nossa vida profissional. Nós precisamos ser missionários para nós mesmos e buscar e meditar a respeito desse Deus. Eu sou grato a Deus porque há muitos anos atrás, no ano de 2012, minha mãe, que estava acometida de Alzheimer, e eu visitava ela assim, todas as semanas, e os dias que eu a visitava era na sexta-feira.
E há um tempo atrás eu tinha chego à casa dos meus pais, e lá eu chegava e ficava sentado com eles na sala, e ficava conversando com ele. Outra hora faltava assunto, mas até que então o Espírito Santo me fez com que eu desse uma Bíblia de presente ao meu pai. E depois daquele dia, quando eu chegava à casa dele no final de semana, ele pegava a Bíblia Sagrada e falava para mim: vamos prestar culto ao Senhor. Meu pai, ele dizia ser devoto de Padre Cícero. Meu pai dizia ser devoto de Aparecido. Meu pai cria em tantas coisas, mas eu vi que ali foi o momento da graça para eu poder alcançar tanto a minha mãe quanto o meu pai. E eu tive o privilégio, nos últimos 2 anos de vida da minha mãe, todas as sextas-feiras fazer culto com eles. E eu precisava de específico um livro para eu fazer uma série de sermões específicos para ele poder compreender. E eu tive o privilégio grande do Evangelho de Lucas. Dentro desses 2 anos eu tive o privilégio de comentar Lucas para os meus pais. Passado 3 meses, o Alzheimer levou minha mãe. Mas eu tinha convicção que, quando eu pedi a ela: mamãe, a senhora está compreendendo Jesus? A senhora aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, filho. Da mesma forma, eu pude falar com meu pai no final do Evangelho, porque no finalzinho do Evangelho ele compreendeu quem é Jesus Cristo. Quando ele compreendeu a ressurreição do Cristo. Quando ele compreendeu que o Cristo foi pregado no madeiro, e no domingo ele ressurgiu. E depois caminhou mais dias e dias aqui junto conosco. Aí eu pude perguntar ao meu pai: pai, o senhor compreendeu quem é Jesus Cristo? O senhor aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aceito, meu filho. Vinte dias depois, para ser preciso, 23 dias depois que minha mãe partiu, meu pai me encontrou comigo aqui na rodoviária da Barra Funda. 5 horas da tarde. Imagina como é São Paulo às 5 horas da tarde. E eu tinha que levá-lo para minha casa lá em Cumbica. Peguei-o aqui na Barra Funda. Por uma média de 4 horas de trânsito. Mas foram as últimas 4 horas que eu estive junto com meu pai. No outro dia, pela manhã, um moço que trabalha comigo levou o meu pai até a rodoviária da Barra Funda, colocou meu pai no ônibus para Tupã. Quando ele chegou lá, na casa do meu irmão lá em Tupã, depois de algum tempinho, dias, coisa de 2, 3 dias, meu irmão João ligou-me para mim, lá de Tupã. Foi um grito que eu nunca mais esqueço. Edson, nosso pai morreu. Compreendi que cumpri a minha missão. Cumpri minha missão dentro da minha casa. Estou cumprindo a missão com aqueles nos quais o Senhor me deu. Nós temos uma missão. Deus não enviou você aqui para esse mundo simplesmente por enviar. Deus enviou com um propósito. Você sabe qual é o propósito agora.
Não deixe de falar dessa graça maravilhosa, dos benefícios dessa graça. Que Deus nos perdoa, que Deus nos justifica, que Deus nos regenera, que Deus nos adota como seu filho e nos dá a certeza da vida eterna. E a resposta que eu pude dar para o meu irmão João foi: eu sei onde papai está. Nós sabemos aonde estarão aqueles nos quais nós alcançamos para Jesus Cristo. Que nós possamos viver isso dia a dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã de domingo. Amém.